Olá, voltamos. Vamos à segunda parte da nossa aula de hoje, sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Sertãozinho. Lei Complementar número 50 de 1996. Continuando a nossa conversa sobre servidor público. Servidor público é, então, a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, lembrem sempre, servidor público ocupa cargo público. Pode ser em comissão ou pode ser um cargo efetivo. O cargo público, o que é isso, um cargo público? O que será? A própria Lei Complementar 50, no seu artigo 3º, nos conceitua cargo público. Então, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades, ou seja, funções públicas, previstos, então, numa estrutura organizacional da administração pública e que devem ser cometidas a um servidor. Essas atribuições e responsabilidades, que são as funções do cargo, devem ser, então, cometidas a um servidor. Todos esses cargos são criados por lei, sempre por lei. Tanto cargos efetivos quanto cargos em comissão. É importante pensar, então, no cargo público como sendo um espaço dentro de um organograma da administração pública. Então, eu tenho lá um organograma na administração e tenho vários espaços. Cada espaço desse é um cargo que o servidor vai ocupar dentro da administração pública, dentro dessa estrutura organizacional da administração pública. Cada cargo tem suas atribuições. Obviamente, eu não vou pagar ninguém para ficar lá à toa, né? Ainda bem que tem as funções atinentes ao cargo. Ninguém vai nomear um servidor, vai pagar alguém uma remuneração mensal para ficar lá de braços cruzados. Obviamente. Então, essas funções públicas, essas atribuições e responsabilidades, são exatamente o que o sujeito desempenha, as atividades desempenhadas pelo servidor no exercício do cargo. Então, por exemplo, professor, cargo de professor, função de magistério, ministrar aulas, avaliar os alunos, etc. Então, lembrem-se sempre disso. A cada cargo eu tenho uma função. Para cada cargo eu tenho uma função ou várias funções. Mas eu posso ter função isolada, sem cargo. Eu tenho lá o organograma da administração, tenho cargos, cada um com as suas funções, mas eu posso também ter funções aqui soltas sem o cargo. Essas funções são, por exemplo, a função comissionada. A função comissionada é um exemplo de função sem cargo. A função gratificada, desculpa, ou função de confiança. É o exemplo de uma função que não está atrelada a um cargo. Outro exemplo de função também, que não tem um cargo específico, é a função exercida pelo contratado temporário. O contratado temporário ele não ocupa nem cargo público, nem emprego público. Ele simplesmente exerce uma função pública. Função pública é essa para a qual não existe um cargo específico. Então, eu posso dizer que é possível encontrar na estrutura organizacional da administração funções sem cargo, sem um cargo específico que as localize? Sim, é verdade. Existe função sem cargo. Tudo bem, é uma afirmativa plenamente correta. Mas eu não posso dizer que existe cargo sem função. Isso é falso. Claro, porque como eu já disse, a gente não vai pagar uma mão de obra ociosa, para ficar à toa. Ninguém contrata servidor público, ninguém nomeia, né, na verdade, servidor público para ficar ocioso, parado, de braços cruzados. O provimento, então, é o ato administrativo que vai preencher o cargo. Ele vai, então, preencher o cargo, é o preenchimento do cargo. Pela nossa lei, e por outras leis também, pela Lei 8.112, que é o servidor, é o Estatuto
do servidor público da União, nós temos 7 espécies de provimentos, que estão todas elencadas no artigo 8º. Nós temos a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. De todas essas formas de provimento, a nomeação é a única forma de provimento originário. Todas as demais são provimentos derivados. E o que eu quero dizer com isso? O provimento originário, ele é um provimento que acontece sem prévia relação, sem prévio vínculo com a administração pública. A nomeação, por exemplo, o sujeito nunca fez parte do organograma da administração. Nunca teve vínculo nenhum com a administração. Não é agente público, não é servidor, não é nada em relação à administração pública. Ele será, então, nomeado para um cargo. Mas se eu já tenho um servidor trabalhando na administração, eu posso readaptá-lo, eu posso reintegrá-lo, eu posso promovê-lo, obviamente, posso aproveitá-lo, posso reverter, posso reconduzi-lo. Tem várias formas, então, de provimento derivado. Por quê? Nesses provimentos, nessas outras formas de provimento, no provimento derivado, o sujeito já tem ou já teve algum vínculo com a administração. Nós tínhamos também, e eu preciso comentar isso com vocês, 2 outras formas de provimento que foram declaradas inconstitucionais. Elas estão aí na sua lei, mas risquem e anotem que elas foram consideradas inconstitucionais. E eu já vou explicar por quê. Eu tenho como forma de provimento, em geral caem esses exercícios em provas, em concursos, a ascensão, a transferência, o concurso interno, a readaptação, a contratação direta. Na verdade, a lei de vocês deve falar sobre ascensão e transferência. Essas formas de provimento de cargo público foram consideradas inconstitucionais. Elas são inconstitucionais. Por quê? Na ascensão, eu tinha um sujeito subindo até o topo do cargo, até o topo de um cargo, de um determinado cargo. Vamos pensar então, por exemplo, em técnico de um tribunal, que é um cargo para o qual se exige ensino médio. Esse cargo possui uma carreira, então o sujeito vai sendo promovido dentro da carreira. Quando ele chega no topo da carreira de técnico, ele ascendia até a carreira de analista, por exemplo, que é uma carreira para a qual se exige ensino superior. Ainda que ele tenha ensino superior, por que essa forma de provimento foi declarada inconstitucional? Porque as atribuições do cargo são diferentes, são cargos diferentes. Então, ele precisaria, para trocar de cargo, digamos assim, prestar um novo concurso público. Então, por ferir a regra da obrigatoriedade do concurso público, essa forma de provimento foi declarada inconstitucional. A transferência, da mesma forma. Antes dessa inconstitucionalidade, o sujeito poderia transferir de um cargo para outro. Ele entrava num cargo de motorista, por exemplo, e em vez de ascender na vertical, em vez de ser promovido na vertical dentro das outras classes do mesmo cargo, ele mudava de cargo. Então ele poderia ser trocado de cargo, passar para um cargo de analista, por exemplo,
de um tribunal, isso também fere a regra da obrigatoriedade do concurso público. E por isso também foi declarada inconstitucional. Então não se pode mais ascender servidor público e nem transferir servidor público. Nessas alternativas, e a gente vai estudar cada forma de provimento em detalhes mais para frente, a gente vai ter apenas a readaptação como alternativa correta. Porque exatamente essa alternativa corresponde a uma forma de provimento derivado. Outra questão também interessante do CESP diz: não constitui hipótese de provimento em cargo público. Ele então elenca 5 alternativas. A gente viu então que a nomeação é uma forma de provimento e é uma forma de provimento derivada. A gente viu também que a reintegração também é uma forma de provimento. Aliás, a nomeação é uma forma de provimento originária. Já vou confundir vocês, desculpa. A reintegração é uma forma de provimento derivada. A transferência nós vimos que foi declarada inconstitucional. O aproveitamento também é uma forma de provimento derivada. A promoção, igualmente, uma forma de provimento derivado. Então nós ficamos com a alternativa C, como a incorreta, porque ele está pedindo qual delas não constitui hipótese de provimento no cargo. Então, a transferência e a ascensão, como foram declaradas inconstitucionais, então elas não são mais formas de provimento. E a nomeação? O que seria a nomeação? A nomeação, então, é um ato administrativo que vai dar provimento a um cargo. Um cargo público, efetivo ou comissionado. Eu posso ter um servidor que foi aprovado em concurso público, então eu tenho primeiro uma aprovação no concurso público, depois eu vou ter a nomeação pela autoridade competente. Eu posso ter também nomeação em cargo em comissão. A gente não viu que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração? Pois então, também há nomeação no cargo em comissão. Não se esqueçam disso, hein? Sempre que a gente fala em nomeação, a gente pensa no sujeito que foi aprovado no concurso público e vai ser nomeado. Pode, claro que sim, isso é verdade, mas não apenas e tão somente isso. Nós temos também os cargos em comissão. Então, nomeação, lembrando, cargos efetivos e cargos também comissionados. Então, essa nomeação é um ato do poder público, um ato administrativo, que a gente estuda também em direito administrativo, que vai dar provimento ao cargo. Os requisitos para a investidura. A investidura no cargo, na verdade, ela acontece com a posse. Após a nomeação, o sujeito tem 30 dias, aquele candidato que foi nomeado tem 30 dias, então, para assinar o termo de posse. Esse termo de posse, uma vez assinado por ele, contém todas as atribuições, todas as responsabilidades, para que ele esteja, então, ciente das suas responsabilidades como servidor público. A partir desse momento, da assinatura do termo de posse, esse servidor público, então, se torna agora, esse candidato que foi nomeado, ele agora, após assinar o termo de posse, ele então se torna um servidor público efetivo, na verdade, falando em cargo efetivo. Se for um servidor comissionado, não. Aí ele será um servidor mesmo comissionado. A investidura acontece, então, exatamente no momento da posse. Por isso que nós dizemos que, a partir da assinatura do termo de posse, aquele candidato torna-se, então, agora um servidor público. Para isso, nós temos alguns requisitos que estão no artigo 5º. Nós precisamos do requisito nacionalidade brasileira, ou seja, brasileiros natos ou naturalizados. Então, cuidado, porque os alunos às vezes
falam, o brasileiro naturalizado é aquele... o estrangeiro é aquele brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado é brasileiro, não é mais estrangeiro, ele deixou de ser estrangeiro. Ele precisa estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. E o que quer dizer isso? Um sujeito que está no gozo dos seus direitos políticos, ele já passou pelo alistamento eleitoral. Ele é capaz de votar ou então de se candidatar, então receber votos. E precisa também estar quite com as suas obrigações militares e eleitorais. Então ele está no gozo dos seus direitos políticos, ou seja, que é o exercício da cidadania, precisa também ter o nível de escolaridade exigido para o cargo. Isso também é muito importante. Idade mínima de 18 anos, então a gente vai ver em muitas provas uma idade mínima diferente dessa, eles colocam 21 anos, 16 anos e na verdade 18 anos. Aptidão física e mental, por isso que antes de tomar posse ou de assinar o termo de posse, após a nomeação, o sujeito faz uma série de exames médicos para comprovar a sua aptidão física e mental. Precisa, obviamente, ter sido habilitado em concurso público, ou seja, precisa ter sido previamente aprovado em concurso público. Claro que a gente está falando então dos cargos efetivos. Não estamos falando dos cargos em comissão, porque para os cargos em comissão eu não preciso de aprovação prévia em concurso público. A investidura, então, ainda continuando a falar sobre a investidura, falando também sobre a relação entre investidura e nomeação. Então, repetindo que a investidura, ela acontece no momento da posse. Após a nomeação, então, há um prazo de 30 dias para a assinatura do termo de posse, que será o momento em que vai acontecer a investidura. Vai se dar a investidura. Então, um exercício sobre esse tema, um exercício do CESP também, muito interessante, diz que uma das condições é ser brasileiro nato, e essa alternativa ela é falsa, porque o que a lei e a Constituição fala é que é preciso ser brasileiro, então eu posso ser tanto nato quanto naturalizado para ser investido no cargo, então uma alternativa falsa. Eu preciso estar em pleno gozo dos direitos políticos, essa alternativa é verdadeira. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais, ok, também, perfeito, como nós já acabamos de ver. E ter idade mínima de 21 anos. Essa alternativa é falsa, porque a gente viu que a idade mínima é de 18 anos, conforme o artigo 5º e seus incisos. Confiram, então, na lei de vocês. A posse, então, a assinatura do termo de posse é o momento da investidura. A investidura vai acontecer, então, com a posse por inteligência do artigo 7º da nossa Lei Complementar número 50. Então, a gente diz que após a posse, o sujeito se tornou um servidor público. Então, depois da posse, a gente já não está mais falando com um cidadão comum, estamos falando com um senhor servidor público. A partir da posse, a regra geral de 15 dias, na verdade, nós temos pelo Estatuto dos Servidores Públicos da União. Mas, pelo Estatuto do município, a gente teria, então, mais 30 dias para entrar em efetivo exercício do cargo. Então, eu botei aqui só para a gente prestar atenção, tomar cuidado, porque isso pode aparecer na prova. Eles podem botar 15 dias para confundir vocês. A investidura no cargo
público acontece com o provimento. Na verdade, essa alternativa é falsa. Por quê? O provimento é o ato administrativo que vai realmente preencher o cargo. Dentre eles, nós temos a nomeação, que é o mais comum. Normalmente, nós temos a nomeação como provimento e depois nós temos a assinatura do termo de posse. A investidura não acontece no momento da nomeação, ou seja, ela não acontece com o provimento. Ela acontece, sim, a partir do momento da assinatura do termo de posse. Artigo 7º. A posse, então, se dá pela assinatura do termo. Então, nós vamos assinar o termo de posse. E esse termo é para que o agora servidor, não mais um cidadão qualquer, tome ciência das atribuições, dos deveres, das responsabilidades, dos direitos também, obviamente, atinentes, inerentes ao cargo que ele ocupará doravante, as funções que ele vai exercer, quais as responsabilidades, o que pode e o que não pode, para ele saber as regras do jogo antes de começar a jogar. Esses atos, essas responsabilidades, esses direitos, todas essas regras do jogo, elas não podem, então, ser alteradas unilateralmente. Então, cuidado, porque pode aparecer isso em prova, tá? Essa é uma alternativa, sim. Então, após a nomeação, o nomeado, então, terá agora 30 dias para assinar o termo de posse, conforme o artigo 13, parágrafo 1º da nossa lei, do nosso estatuto. Muito bem, vocês devem estar se perguntando, mas o sujeito foi nomeado. Passaram-se os 30 dias, ele não assinou o termo de posse, ou seja, não tomou posse. O que vai acontecer? Nada. Na verdade, o que vai acontecer é tornar sem efeito aquele ato administrativo de provimento, ou seja, aquela nomeação torna-se sem efeito, caso ele não tome posse no prazo estabelecido por lei, que é o prazo de 30 dias. A posse também é um ato praticado pelo particular, pela pessoa física, que agora será um servidor após a assinatura do termo de posse. Essa assinatura do termo de posse, ela não é um ato personalíssimo. Ela pode ser feita mediante uma procuração específica para isso. Então, se eu não posso tomar posse no cargo, eu não poderei estar naquele local no prazo de 30 dias, ou porque eu estou fora do Brasil, ou por qualquer outra razão. Eu posso, então, mediante uma procuração específica, fazer com que outra pessoa tome posse em meu lugar. Na verdade, quem estará tomando posse sou eu, não é a pessoa. Mas estará tomando posse ela em meu lugar. Então, eu tomei posse naquele momento que ela foi lá e assinou o termo de posse em meu lugar, mediante uma procuração específica para exatamente assinar o termo de posse. O cidadão que, tendo sido nomeado para ocupar um cargo público efetivo no prazo de 30 dias e que, passado esse prazo, não tenha tomado posse, será exonerado do cargo para que se possa nomear o próximo candidato. Muito cuidado com essa afirmativa, porque ela pode nos confundir. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, se eu não tomo posse, o que vai acontecer comigo? Nada, né? Como eu já falei, não vai acontecer nada comigo. Simplesmente o ato administrativo nomeação, o ato de provimento, torna-se sem efeito. Então, quer dizer, não vai acontecer nada comigo. Por que eu não posso ser exonerado? Exonerado, disse, daquele servidor público que deixou o cargo público. Ou seja, rompeu-se o vínculo entre o servidor e a administração.
esse servidor agora, após a sua exoneração, não será mais um servidor público, será agora um cidadão somente comum, não será mais um servidor público. Então essa alternativa ela é falsa exatamente por isso. Se o nomeado não toma posse no prazo de 30 dias, o que acontece é a perda do efeito do ato administrativo nomeação. Isso a gente encontra uma orientação exatamente no artigo 13, parágrafos 1º e 6º da nossa lei complementar número 50. Julgando verdadeira ou falsa a afirmação. A posse de Pedro, que poderá efetuar-se mediante procuração específica, deverá ocorrer no prazo de 30 dias, contados da data do respectivo ato de provimento por nomeação. Pronto? Já sabem a resposta? Pois muito bem. Essa alternativa está correta, porque a posse não é um ato personalíssimo, como eu comentei com vocês. Ela pode perfeitamente ser feita, a assinatura do termo de posse pode perfeitamente ser feita mediante procuração específica, conforme o artigo 13, parágrafo 3º da nossa lei. E o efetivo exercício? Agora vem uma outra questão muito importante que nós não podemos perder de vista. Esse efetivo exercício é um detalhe muito importante nessa sequência de atos para preencher o cargo. Então, muito bem. O cargo foi primeiro provido. Então, houve lá, vamos pensar no cargo efetivo. Houve concurso público, houve aprovação do cidadão no concurso público, houve então a sua nomeação. Então, logo após a sua nomeação, vai haver a sua investidura, que vai acontecer pela assinatura do termo de posse. Depois da investidura, o sujeito já é servidor público, ele precisa então entrar em efetivo exercício do cargo, exercer as funções, ir lá trabalhar, vai começar a trabalhar. É isso. O efetivo exercício é isso. O cara começa a trabalhar. Esse efetivo exercício, ele também tem um prazo para começar. Após a investidura, esse sujeito tem o prazo de 30 dias, segundo o nosso estatuto, segundo a lei complementar número 50, para entrar em efetivo exercício. Ou para entrar em exercício do cargo, também é uma expressão usada. Então, após a posse, o servidor, o sujeito que agora já é servidor, porque ele já foi investido no cargo, após a investidura que aconteceu com a posse, o servidor tem agora 30 dias para entrar em exercício, conforme o artigo 15, parágrafo 1º do nosso estatuto. E segundo o estatuto dos servidores públicos da União, que é a lei 8.112, esse nomeado e esse empossado, investido no cargo agora, tem 15 dias. Depois da posse, ele tem 15 dias para entrar em efetivo exercício, se ele for um servidor da União. Mas aqui para nós no município, não, são 30 dias. Então, cuidado para não confundir, porque a prova pode pedir isso. Pode botar 15 dias para tentar confundi-lo. 15 dias, não. 15 dias é o prazo que ele tem para entrar em efetivo exercício após a posse, mas para cargos da União, são os servidores públicos da União, servidores públicos federais, nós seremos servidores públicos municipais. Então não é, o nosso prazo é de 30 dias, cuidado. Caso o servidor, então, vejam bem, ele agora é servidor, hein? Ele não entra em exercício nesse prazo, aí sim ele será exonerado de ofício. Chama-se exoneração de ofício. Ele pode ser exonerado de ofício porque não entrou em efetivo exercício dentro desse prazo de 30 dias. Ou então nós vamos ver mais adiante que se após o estágio probatório ele foi reprovado na sua avaliação especial de desempenho, ele também será exonerado de ofício. Nós vamos exatamente entender melhor o que é esse instituto da exoneração. Nós vamos estudar com mais calma mais para frente. Mas
A gente agora sim pode falar em exoneração. Por quê? Quando ele tomou posse, assinou o termo de posse, ele não foi investido no cargo? E não se tornou naquele momento um servidor público? Pois então, sendo um servidor público, então agora sim ele poderá ser exonerado. Mas quando ele foi nomeado, não. Na nomeação não acontece a investidura. A investidura acontece com a assinatura do termo de posse, com a posse. Então não se pode falar que após a nomeação, se o sujeito não tomar posse, ele será exonerado, porque ele ainda não é servidor. Agora, após a posse, ele é servidor. Então, se ele não entrar em efetivo exercício, aí sim ele vai ser exonerado. A posse em cargo público, que poderá ser realizada mediante procuração específica, terá de ocorrer no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, enquanto o prazo para o servidor entrar em exercício será de 30 dias também contados da referida posse. Essa é uma alternativa correta, é uma afirmação, aliás, correta, conforme o artigo 15, parágrafo 1º da nossa Lei Complementar número 50, como eu acabei de contar para vocês. Então, eu tenho nomeação. A partir da nomeação, da publicação da nomeação, eu tenho 30 dias para assinar o termo de posse. Após a assinatura do termo de posse, eu tenho então mais 30 dias para entrar em exercício. Fácil, né? Tranquilo. E o estágio probatório? Meu Deus, o que será isso? Estágio probatório? Então vamos pensar numa sequência lógica, no encadeamento dos fatos. Ele então é aprovado no concurso público, então está aqui a aprovação. Depois, após a aprovação, vamos pensar no cargo efetivo, tá? Eu tenho o ato de provimento, a nomeação. Depois da nomeação, eu tenho a assinatura do termo de posse, que é a investidura, que é no momento em que ocorre a investidura. Depois eu tenho o efetivo exercício, ou a entrada em exercício no cargo. Muito bem. A partir do momento em que o servidor começa a exercer o cargo, ou seja, entra em exercício do cargo, ou em efetivo exercício do cargo, ele então começa o seu estágio probatório. O que significa isso? O que é um estágio probatório? Esse estágio probatório será um período em que ele será avaliado para a administração verificar se ele possui ou não as competências e habilidades necessárias para o desempenho das funções atinentes ao cargo. E esse período é de 36 meses, então cuidado também com isso, porque o examinador pode tentar criar aí uma armadilha para vocês. Por quê? Na lei de vocês, que é de 1996, está escrito que esse prazo é de 24 meses. Por que eu botei 36 então? Se são 2 anos, por que eu botei 3 anos? Eu quero, então, judiar mais, eu quero dar mais trabalho para o servidor público se estabilizar. É isso? Claro que não, claro que não. Essa modificação no prazo de estágio probatório, ela se deu com uma emenda constitucional, que foi a emenda 19 de 98. A emenda 19 de 98 mudou o período de estágio probatório de 2 para 3 anos de exercício. Então, nós não temos mais. Então, como essa lei é de 1996, ela foi anterior à emenda 19 de 1998, portanto, 2 anos depois, ela então está desatualizada. Assim como aquelas outras questões que eu comentei com vocês da ascensão e da transferência. Então, nós precisamos estar atentos, porque o nosso examinador pode querer nos pegar desprevenidos. Então, estejam atentos, porque o estágio probatório é de 3 anos de efetivo exercício, 36 meses, por exemplo. Portanto,
Nesse estágio probatório, o agora servidor público será testado, será provado nas suas habilidades para desempenho do cargo. Então, ele será aprovado, ele será experimentado na sua assiduidade, na sua disciplina, na capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidades. Ou seja, a administração quer saber se o cara é bom para aquele serviço especificamente, para o desempenho das funções atinentes àquele cargo. Vamos ver se o cara é bom de serviço mesmo. Vamos fazer um test drive nesse servidor para ver se ele é bom. Esse estágio probatório que a gente precisa sempre ter em mente, e eu preciso que vocês prestem muita atenção agora nisso, ele se relaciona ao cargo e não ao serviço público. Então, muito cuidado com isso. Eu preciso saber se esse servidor público ele é bom no desempenho daquelas funções específicas atinentes àquele cargo. Tem a finalidade, portanto, de avaliar, provar, por isso estágio probatório. Eu estou provando o servidor para ver se ele é bom ou não no desempenho dessas funções. O servidor, durante o estágio probatório, ele vai passar por uma avaliação especial de desempenho. Poderá ser aprovado ou reprovado nessa avaliação. Caso ele seja aprovado, ele então adquire estabilidade. A gente vai estudar daqui a pouco, próximo tema. Caso ele seja reprovado, ele será também exonerado de ofício. Lembram lá que eu comentei que há duas hipóteses de exoneração de ofício? Uma é se o sujeito, após a sua assinatura do termo de posse, ele não entra em exercício no prazo estipulado em lei. A outra hipótese é caso ele seja reprovado no estágio probatório. Aí sim ele será exonerado de ofício. A estabilidade. O que significa a estabilidade? O que é estabilidade? A estabilidade significa que o servidor, então, foi aprovado naquela avaliação especial de desempenho durante o estágio, que aconteceu durante o estágio probatório, durante aqueles 3 anos de efetivo exercício, e que, então, possui todas as aptidões e habilidades necessárias para o desempenho dessas funções, as funções do cargo para o qual ele foi investido. Então, ele consegue desempenhar bem as funções e também as responsabilidades e atribuições do cargo. A estabilidade, diferentemente do estágio probatório, ela relaciona-se ao serviço público. Então, o estágio probatório é uma avaliação feita para o servidor público, ou seja, o servidor público será avaliado no seu desempenho para as funções daquele cargo. Mas a estabilidade é em relação ao serviço público. Então, o sujeito faz estágio probatório para o cargo, sendo aprovado, ele se torna estável no serviço público. Ele não se torna estável no cargo, e sim no serviço público. Isso é muito importante a gente entender. Tanto é assim que, se o cargo ocupado por um servidor público estável for extinto, porque assim como eu crio cargos por meio de lei, pelo princípio da simetria das formas, eu extingo também um cargo por lei. Eu posso muito bem criar uma lei extinguindo um cargo. Se esse cargo estiver preenchido, estiver sendo ocupado por um servidor estável, esse servidor se mantém no serviço público. Então, a estabilidade do servidor não é em relação ao cargo, é em relação ao serviço público. Tanto é que o cargo pode ser extinto e o servidor permanecer no serviço público. Nós vamos estudar, inclusive,
essas formas de essa forma de provimento desse servidor, que vai ser o aproveitamento. Nós vamos estudar mais para frente. Então, o servidor mantém o seu vínculo com a administração pública e o cargo deixa de existir, ainda que o cargo deixe de existir. A gente vai estudar mais adiante esse instituto do aproveitamento do servidor público. O servidor público, agora falando mais um pouquinho de estabilidade, o servidor público estável, será que ele pode perder o cargo se ele é estável? Ou ele não perde nunca mais esse cargo? É claro que ele pode perder o cargo, óbvio. Mas ele pode perder o cargo caso ele cometa uma infração funcional. E caso ele seja condenado por um processo administrativo disciplinar. E nesse processo administrativo disciplinar é obrigatório que ele tenha a garantia do contraditório e da ampla defesa, ou seja, ele precisa ter acesso ao processo administrativo, ter ciência daquilo que está sendo acusado, digamos assim, no processo, porque esse processo administrativo vai lhe imputar uma falta funcional e ele precisa saber de que falta ele está sendo acusado para poder se defender com os meios todos admitidos em direito, obviamente. Então, precisa ter ampla defesa também. Além do processo administrativo disciplinar, ele também poderá perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. O que é uma decisão judicial transitada em julgado? Aquela decisão sobre a qual não cabe mais recurso, não tem mais jeito, é imutável. Essas hipóteses de perda do cargo, isso não só o estável. Claro que um servidor em estágio probatório também pode cometer falta funcional e também ser demitido, óbvio. Mas o que a gente precisa entender é que a demissão é uma forma de punição por uma infração funcional. Se ele cometer uma infração funcional, ele será julgado por um processo administrativo com contraditório e ampla defesa ou por um processo judicial também com contraditório e ampla defesa, sendo considerado culpado e a pena cabível àquele tipo de falta funcional for a demissão, ele será demitido. Demissão, portanto, é punição. Será excluído dos quadros da administração. O que a gente precisa sempre tomar em consideração e tomar muito cuidado é a diferença entre demissão e exoneração. Na demissão, eu tenho uma falta cometida pelo servidor. Portanto, a demissão é uma punição, é uma pena por uma infração funcional. Na exoneração, não, eu tenho um ato de mera regularização administrativa. Ou seja, o exemplo da exoneração de ofício é um caso típico. Ou seja, o sujeito não foi aprovado na avaliação especial durante o estágio probatório. Então, o que ele precisa? Ser exonerado, porque ele não pode continuar no desempenho das funções atinentes ao cargo, visto que ele não tem habilidades nem aptidões para elas, para o exercício dessas funções. Então, é uma mera regularização administrativa. Sujeito que foi empossado e não entrou em exercício no prazo estipulado em lei, que são, no nosso caso, 30 dias, no caso dos servidores da União, 15 dias. Então, ele será exonerado de ofício para regularizar a situação administrativa. Exercício para a gente fixar também a nossa matéria e finalizar. Os itens, dentre os itens abaixo, para a gente assinalar a alternativa correta em relação a esses itens que se seguem. São estáveis após 3 anos da data de posse os servidores nomeados em virtude de concurso público. A gente sabe que não é da data da posse que acontece a contagem dos 3 anos. A gente tem 3 anos de exercício do cargo. A gente começa a contar os 3 anos no momento em que o servidor entra em exercício no cargo. Então, não é no momento da posse. Servidor público estável somente perderá o cargo em processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Não. Na verdade, ele pode perder também por processo judicial,
transitado em julgado e também tem que ser contraditório também, faltou o princípio do contraditório. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Correto. Então, somente está correto o item 3. Então, nós temos como gabarito a letra E. Apenas o item 3 está correto, então a gente já explicou as razões pelas quais os outros itens estão incorretos. Eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado. Abraços e até mais.